Fala pessoal, meu nome é Thiago Stefanucci, eu tenho 47 anos de idade, sou faixa preta de Jiu-Jitsu, 4º grau e sou Shodan no Judô, ou seja, eu sou primeiro Dan faixa preta de Judô. E eu tenho aí uma experiência de 19 anos no ensino de Jiu-Jitsu e vim aqui contar para vocês um pouco da minha história, um pouco da minha história com o método Winners, né? E tudo que o método Winners acrescentou para mim até hoje. Então, eu já dei aulas para crianças no início da minha carreira. Eu comecei dando aulas na cidade de Hortolândia e na cidade de Sumaré, no interior de São Paulo. E fui pioneiro nessas cidades no ensino de jiu-jitsu e dava aula de criança lá. Não tinha muita experiência em dar aulas de criança até então, não tinha uma metodologia formada, a minha aula não era a melhor aula do mundo, vamos dizer assim. Eu sempre tive muito foco no adulto, mas ensinava crianças lá. No ano de 2010, eu mudei para a cidade de Melbourne, na Austrália, né? Eu tive muito sucesso com a minha equipe em Hortolândia, em Sumaré, formei alguns campeões, alguns alunos que até hoje são faixas pretas que têm suas próprias academias, que estão muito bem estabelecidos como professores, como árbitros, como atletas. Isso me levou a ter um sucesso em que eu fui convidado a dar aula em Melbourne, na Austrália, em 2010. Chegando lá, eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa, e eu comecei a trabalhar numa academia chamada Absolute MMA, ou Absolute MMA. Essa academia Absolute, ela no momento era uma academia completamente nova, com 0 alunos, e graças a Deus, do zero, eu contribuí muito para a formação de uma das maiores equipes do continente oceânico, né? É uma equipe muito forte, uma equipe que até hoje sobe em todos os pódios lá das competições nacionais, estaduais, internacionais. E esse sucesso me levou a ser sócio da Absolute MMA. Dessa primeira academia, nós abrimos mais 2 academias em Melbourne. Uma delas no bairro de Collingwood, a outra no bairro de St Kilda, que é liderada por um lutador aí com muita experiência, que é o Lachlan Giles, que foi 3º lugar absoluto na DCC sem kimono. Então tive a oportunidade de trabalhar com esse atleta também, que não sou professor dele, mas graduei ele no 1º, 2º e 3º grau na faixa preta dele. Temos um contato muito bom. É um gênio do jiu-jitsu, né? Então tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa lá na Austrália, formar campeões mundiais. A minha equipe foi vice-campeã feminina no GI na IBJJF em 2013. Então tivemos aí muito sucesso, não só no termos de business, mas no termos competitivos também. O único problema para mim, que me deixava um pouco triste, era não ter a oportunidade de dar aula para crianças, principalmente após eu ter sido pai, né? Eu fui pai em 2012 e comecei a ver meus filhos crescerem. E depois de ter filhos, a minha vontade de ensinar crianças crescia a cada dia. Só que lá na Absolute eu trabalhava num local que era estritamente comercial. Esse local era como se fosse, eu vou dar uma referência para vocês, como se fosse a Avenida Paulista, em São Paulo. Então não tinha crianças ao redor, né? Era Melbourne CBD, que é o centro comercial e de negócios da cidade de Melbourne. Então o meu público era 100% adulto. Então eu vinha preparando, eu tenho 47 anos de idade, como eu disse anteriormente, e eu vim preparando uma transição para dar aula para crianças. Acredito que a experiência de uma pessoa mais velha com crianças pode acrescentar muito, e ao contrário do que muitas academias fazem, eu queria que as crianças tivessem a oportunidade de aprender com a pessoa mais graduada da academia, que essa é a fase em que eu acredito que seja o mais importante na formação de um atleta, é a formação de um aluno, né? Não só atleta, mas o mais importante ainda, um aluno, um ser humano, ter alguém com experiência para ensinar. Então eu vim preparando minha transição. Nesse inteirinho eu tive uma notícia não muito boa, né? O meu pai ficou doente, foi diagnosticado com câncer. Isso foi no meio da pandemia, tive dificuldades de vir aqui visitar ele, e grandes dificuldades, não consegui sair da Austrália. Então eu e minha família, a gente decidiu, por bem, voltar ao Brasil, arriscar tudo e abrir uma academia aqui no Brasil para ficar perto da família, ficar perto do meu pai, da minha mãe, cuidar deles. Bom, foi isso que eu fiz. Planejamos isso com antecedência, não era o melhor momento de vender a academia lá, mas encaramos mesmo assim. Também talvez não fosse o melhor ambiente abrir uma academia numa cidade do interior no Brasil, com aproximadamente 220 mil habitantes, que é a cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo, onde eu moro. Então também encarei esse desafio. Aqui nós temos concorrentes muito fortes, concorrentes aí com 25 anos de experiência, concorrentes representando equipes grandes como Gracie Barra, Checkmate, caras que são aí bem consolidados no jiu-jitsu, que eu tenho muito respeito por todos eles. E aí mesmo assim, eu resolvi encarar, abrir minha academia, abrir minha própria equipe, e tô aqui trabalhando, né? E comecei lá na Austrália dando aula para minhas crianças, só para meus filhos, como experiência, como laboratório.
e fiz vários cursos de capacitação como professor. Fiz os cursos com o professor Charles Nardelli, com o professor Álvaro Mansur e também com o professor Wendel Ribeiro, que foi a pessoa com quem eu mais me identifiquei, e daí acabei estudando mais com ele. Fiz 2 vezes o curso livre dele primeiro, né, aquele curso de final de semana. Depois faço parte da metodologia Winners, fiz o curso completo, os 10 módulos, e antes de eu abrir minha academia, eu já tinha feito toda a minha preparação e mudei para Indaiatuba, no interior de São Paulo. A maior preocupação que eu tinha era com a educação dos meus filhos, porque eles tinham uma ótima educação pública na cidade de Melbourne, e era uma coisa que os pais se preocupam muito com a formação acadêmica dos filhos, né? Então eu não aceitei o fato de vir aqui, ter que colocar eles em alguma escola pública, alguma coisa, e comecei a planejar o que eu poderia fazer para mudar a situação. Então eu fiz um plano que eu contei aí com a ajuda do professor Wendel Ribeiro, idealizado por mim e pela minha esposa Melissa. A gente desenvolveu um trabalho para ensinar jiu-jitsu bilíngue. Então a minha entrada no Colégio Objetivo de Indaiatuba foi através de um plano oferecendo jiu-jitsu bilíngue aqui para as crianças do Colégio Objetivo. Então, na verdade, não era só o Objetivo que estava na minha mira, era o Colégio Objetivo, o Maple Bear, que é uma escola canadense, né? E também o Green School, que é uma escola pequena aqui, mas é bilíngue aqui na cidade. E aí eu apresentei o projeto no Objetivo, eu tinha um palpite que daria certo lá, e na primeira reunião, a diretora, mantenedora da escola, que me dá muito apoio, ela gostou muito da ideia e me contratou. Comecei em agosto do ano passado lá, primeiro com o projeto só o bilíngue como curso livre. A ideia foi bem aceita, daí eu fui convidado a dar aulas de judô e de jiu-jitsu no período integral, que são crianças que ficam o dia inteiro na escola. E daí eu encarei o desafio, comecei a trabalhar com essas crianças também, são muitas crianças, algumas delas não querem estar lá, então estou me desenvolvendo muito como professor também com essas crianças, em relação a encantá-las, né? Porque, como eu disse, muitas delas não querem estar lá, então a gente tem que criar ferramentas que a gente possa encantar as crianças para que elas possam ficar no dia em que eu dou aula, né? O período integral ele é vendido por dia, então a criança pode vir na segunda, mas não pode vir na terça. Então existe uma concorrência interna sadia entre as modalidades, né? E graças a Deus eu estou bem estabelecido. Na minha academia também eu comecei somente dando aula para os meus filhos e para o meu sobrinho. Isso foi em agosto do ano passado, quando a gente começou a cobrar a academia. Que primeiro eu fiz um mês mais por diversão mesmo, com os amigos indo lá rolar. Quando eu tive meu CNPJ, essas coisas todas, toda a empresa estruturada, a gente abriu com cobrança de mensalidade. Então eu tô desde agosto, são 10 meses que nós estamos abertos, né? Então o nosso programa infantil é o programa que tem mais sucesso na academia, com divisão de faixa etária de idade. Temos divisões de 4 a 6, de 6 a 9 e de 9 a 12 no momento. E eu também sigo essa divisão etária lá no Colégio Objetivo. E eu tenho uma outra faixa etária de idade que eu atendo, que é num berçário chamado Aconchego, aqui na cidade de Indaiatuba também, que eu atendo crianças de 3 a 5 anos de idade nessa turma. Hoje, usando o método e aprendendo bastante como dar aula para crianças, eu atinjo um número aproximado de 120 crianças e venho tendo muito sucesso em relação ao ensino do jiu-jitsu. Mas é isso aí, galera. Só vim aqui contar para vocês que acreditam no método, que o método realmente dá certo. Estruturar aulas, trabalhar com ciência, trabalhar com metodologia é o que há. E é isso aí. Espero ter colaborado aí com vocês, tá bom? Valeu. Um grande abraço a todos aí. Professor Wendel, queria deixar meu agradecimento aí por você, por todas as conversas, toda a parte aí de motivacional que você deu para mim. Valeu. Grande abraço, galera. Os